Olá pessoal, Adriana Calado TV. No dia 8 de maio de 1945, ou seja, há 75 anos atrás, terminou a Segunda Guerra Mundial com a rendição da Alemanha. Bom, a Alemanha foi o país que deu o tiro inicial na Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia. E, gente, a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade. Foi um conflito militar global que durou entre 1939 e 1945, envolvendo as maiores nações do mundo. Foi o conflito mais letal da história. A Segunda Guerra Mundial teve como consequência a morte de pessoas entre 50 a 70 milhões de pessoas, somente devido ao Holocausto, que matou milhões de judeus, homossexuais, negros, enfim. Foi realmente um marco na história do mundo, a Segunda Guerra Mundial, um marco triste e sangrento. Bom, eu vou contar um pouco, eu resumi um pouco a história desse dia, do dia 8 de maio para vocês, que é um dia que realmente marcou a Alemanha, né? Até os dias de hoje, a Alemanha, os alemães e a Alemanha convivem com esse marco da história todos os dias, praticamente. Todos os dias não há quem não lembre das consequências da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, seja de uma forma direta ou indireta, mas a Alemanha até hoje faz questão de relembrar essa parte da história. Eu vou contar mais ou menos assim para vocês de uma maneira bem resumida. No dia 30 de abril de 1945, o Exército Vermelho da União Soviética invadiu Berlim e o Hitler se sentiu na obrigação de fugir, porque ele já sabia que não tinha mais jeito, né? Que já estava no fim da guerra. E aí ele que estava num bunker, que é um esconderijo, o bunker era chamado de bunker do Führer, porque Führer em alemão é o guia, né? Então o Hitler era chamado de Führer porque ele era o guia de todo mundo, ele era o líder de todo mundo, então por isso a palavra Führer. E o bunker dele ficava a 12 metros abaixo do chão, né? 12 metros de profundidade. E ele estava lá com a mulher dele, a Eva Braun, e ele resolveu então E esse bunker era no terreno do Terceiro Reich, né? E ele resolveu então, quando ele viu que não tinha mais jeito, ele resolveu se suicidar. Ele matou a Eva Braun e se suicidou. E os seguidores dele, os últimos seguidores dele que estavam ali ainda, segundo há controvérsias com relação a essa história, mas oficialmente ele foi cremado e foi oficializado que ele foi cremado e enterrado com ela, com a Eva Braun. Os corpos foram enterrados ali bem perto do bunker. Então isso tudo foi em 30 de abril, mas o fim da Segunda Guerra só foi oficializado dia 8 de maio, o fim do Terceiro Reich, né, da Segunda Guerra, proclamado por Hitler, o fim da guerra proclamada por Hitler, né, na Alemanha e na Europa. A liderança da Wehrmacht, que são as forças armadas da Alemanha nazista, assinou um contrato dizendo então da rendição incondicional da Alemanha. Então a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Alemanha à Polônia, né? A Alemanha invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939 e duraria ainda por muitos meses na Ásia e até o Japão, até o dia 2 de setembro de 1945, o Japão se render, né? Então, quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? Muitas cidades da Alemanha viraram desertos com entulhos, né? A Alemanha ficou completamente destruída. Então, você via entulhos, desertos. E a Alemanha foi responsável não só pelo início da guerra, como também pelo genocídio que aconteceu por conta do nazismo, né? Porque foi durante a Segunda Guerra Mundial que aconteceu o genocídio, todos os campos de concentração lotados, né? De judeus, de homossexuais, de negros que morreram por causa do Holocausto, da ideologia do nazismo, que era contra judeus, homossexuais, negros, era contra tudo que eles consideravam que tiravam a raça, que despurificavam a raça
alemã. Então depois, como foi a luta pela sobrevivência no pós-guerra? Bom, muitas pessoas ficaram traumatizadas, né? Os homens por terem ido para a guerra e as mulheres também, muitas mulheres, entre 800 mil a 2 milhões de mulheres foram violentadas por soldados soviéticos, porque eles chegavam lá e viam as mulheres eram presas fáceis para eles. Então elas tinham muitas mulheres também traumatizadas, não só os homens que foram para a guerra, como também as mulheres que foram violentadas. Quase 14 milhões de pessoas fugiram também da Alemanha ou foram expulsas depois da guerra das regiões, principalmente das regiões leste e do Médio Oriente alemão. Talvez por isso, por essa fuga obrigatória, que a Alemanha seja hoje tão aberta para refugiados. Muitas pessoas, muitos especialistas, muitos pesquisadores dizem, historiadores dizem que por isso a Alemanha de hoje é tão aberta aos refugiados. Então, a Alemanha tinha a hora zero, foi criado assim a hora zero, que se chama, que é aquele momento inicial pós-guerra. O momento inicial pós-guerra foi denominado hora zero. E qual foi a primeira atitude dos alemães depois da guerra? A primeira coisa que eles tinham que fazer era reconstruir a Alemanha. Então essa foi foi um primeiro investimento de energia dos alemães, né? Vamos reconstruir isso aqui. As mulheres também participaram, porque os homens sozinhos não iam dar conta, né? Então as mulheres também botaram a mão na massa e foram lá ajudar. E como os países que venceram a guerra reagiram com relação aos alemães que perderam? Como ficou isso? Bom, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética chegaram a um acordo em Potsdam, perto de Berlim. Eles fizeram em julho de 1945, ou seja, maio, junho, julho, 2 meses depois, né? Fizeram um acordo e eles deram a oportunidade aos alemães de fazerem parte da comunidade internacional. Só que, para isso, a Alemanha deveria pagar uma indenizações, e também foi dividida em zonas de ocupação, que dão origem à República Federal, que deram origem à República Federal Alemã, RFA, República Federal Alemã, no Ocidente, e a comunista, República Democrática Alemã, RDA, que era completamente dependente da União Soviética, no leste. A parte leste foi a RDA e a parte oeste foi a RFA. Bom, começa aí um jogo de poder entre as potências ocidentais e a União Soviética, que alguns anos depois vai culminar no quê? Na Guerra Fria. Durou até 1991. Bom, desculpa. Em 3 de abril de 1948, ou seja, 3 anos depois da guerra, do fim da guerra, os Estados Unidos lançaram o projeto Marshall, que foi um grande programa conjuntural de 4 anos para a Europa Ocidental, incluindo a Alemanha Ocidental. Eles fizeram isso, os Estados Unidos, porque eles perceberam este conflito que se aproximava. Bom, esse aqui foi só um resuminho, um resumo pequeno dessa parte da história, que foi o término oficial da guerra na Alemanha e na Europa. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, né? Mas eu vou parar por aqui agora. Vou falar depois de como a Alemanha de ditadura passou para a democracia, como foi esse processo e tal, né? Espero que vocês tenham gostado. Hoje é um dia muito importante, para quem se interessa não só na história da Alemanha, como na história mundial. É um dia de felicidade. Foi um término de uma fase realmente macabra, não só para a Alemanha como para o mundo inteiro. Foi macabro, milhões de pessoas morreram sem motivo, milhões de inocentes. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes no campo de concentração do Dachau, só fui nesse, não fui em outro, mas
indo em um campo de concentração, eu acredito que você pode imaginar como sejam os outros. Por exemplo, Auschwitz é também perto, mas eu nunca fui. Eu tive a experiência triste de ver de perto as salas onde os judeus dormiam, né, os beliches puros com madeira, aquela coisa bem sem nenhum, como se fossem bichos, né? Vi também a parte onde havia cremação do corpo, as salas de câmara de gás, vi fotos, vi relatos, vi vídeos. Então é tudo muito real. Se você tem a oportunidade de ir no museu, eu fui também no museu do Holocausto em Nuremberg, que foi a sede do nazismo, foi em Nuremberg. Então eu tive a oportunidade de ver um museu, o maior museu com materiais dessa época, fotos, documentários, livros, documentos mesmo. Fica em Nuremberg, o maior museu que tem a história do nazismo. Então eu tive a oportunidade de visitar. Enfim, quem tem a oportunidade de visitar a Alemanha e vai eu fui no Museu aos Judeus também, em Berlim. Então eu vi tudo isso muito de perto e eu fico muito chateada quando eu vejo a ignorância de algumas pessoas em até negar a gravidade que foi o movimento nazista, em negar a gravidade que foi o movimento, em negar as consequências disso. Enfim, eu fico muito chateada com isso, porque eu já vi muito de perto tudo isso e eu vejo como os alemães sofrem até hoje, até os dias de hoje. A maioria, claro que ainda existem pessoas que defendem o nazismo, infelizmente, mas a maioria dos alemães sofrem com essa parte da história. Até hoje, apesar de serem de outra geração, eles se sentem ainda como nacionalidade, como nação, se sentem ainda culpados por isso. Então é inadmissível que alguém negue ou menospreze a seriedade que foi o nazismo. É inadmissível e é muito importante para qualquer lugar do mundo, em qualquer outra situação grave como o nazismo, em qualquer outra ditadura ou movimento, não faz sentido nenhum, né? Que não tem lógica, que não tem sentido, que não faz bem à humanidade. É muito importante que siga o exemplo da Alemanha, que repete essa história, faz questão de mostrar as mais consequências, faz questão de mostrar as manchas que a história deixou. A Alemanha faz questão de mostrar isso todos os dias, praticamente todos os dias. Então eu acredito que, por exemplo, o Brasil, já que eu falo para o Brasil, eu acredito que o Brasil deveria seguir o exemplo da Alemanha nesse sentido e mostrar, por exemplo, a época da ditadura, mostrar mais documentários. A televisão brasileira deveria, ao meu ver, ser mais responsável nesse sentido, mostrar mais para a população maior, que é a população que vê televisão aberta, todos os lados os lados negros da história brasileira, como por exemplo a parte da ditadura. Então eu acho que deveria ter todos os dias esse tipo de informação para a população mais carente, a população que vê televisão. E televisão é um meio que entra na casa das pessoas, é um meio de comunicação que entra na casa das pessoas. Então eu acho que deveria haver uma responsabilidade maior nesse sentido, né, da mídia, em mostrar mais as manchas da história brasileira para o povo brasileiro, assim como a mídia alemã mostra a mancha da Alemanha, que foi uma mancha sangrenta que não vai se limpar durante muito tempo. Mas eles são consequentes e eles mostram isso todos os dias na TV aberta alemã.
Então, hoje também, em todos os jornais e nas mídias impressas, nas mídias de TV, todo mundo se fala o quê? Desses 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que deu início com a Alemanha e o nazismo. É isso, gente. É um dia muito extremamente importante para a Alemanha e para o mundo inteiro. E espero que essa história não se repita nunca mais, essa ignorância. E a gente tem que tomar cuidado e cada um tem que ser responsável também por isso. E eu estou aqui, nesse espaço que eu tenho aqui, que não é muito grande, mas que não atinge muitas pessoas, mas mesmo assim eu estou aqui lembrando que o nazismo foi uma ignorância, a guerra também é uma ignorância, foi uma estupidez que matou entre 50 a 70 milhões de pessoas e que não pode mais se repetir, né? Espero que não exista mais a terceira, a quarta guerra mundial, espero que não exista mais o nazismo, espero que não exista nenhum tipo de ditadura, nunca mais Eu sei que é difícil, mas não é impossível. É isso, gente. Comentem aqui, deixa aqui o comentário de vocês, perguntas e acompanhe aí que vai ter mais sobre essa fase aí negra da Alemanha. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com saúde. Tchau, tchau.